Nesse vídeo trago para vocês hoje os 9 principais motivos pelos quais Skinwalker Ranch é um dos lugares mais estranhos e bizarros existentes em nosso planeta. Estamos aqui novamente, pessoal, trazendo para vocês a segunda parte sobre o rancho Skinwalker, esse lugar bizarro e bastante misterioso, pessoal, onde vários fenômenos acontecem e são 9 coisas que caracterizam totalmente o local. E a primeira delas é o Skinwalker. O que seria o Skinwalker? Talvez o melhor lugar para começar aqui seja olhar para a criatura da qual o rancho recebe esse nome de Skinwalker. Uma criatura bestial que é frequentemente descrita com olhos avermelhados brilhantes. Ela é alto e com dentes grandes e afiados. Essencialmente evoca a imagem de um lobisomem. No entanto, de acordo com o folclore e as lendas locais das tribos nativas da região, um Skinwalker não é apenas uma energia maligna, mas pode assumir qualquer forma que ele desejar. O que talvez seja interessante nessas lendas é que muitas outras histórias e mitos da criação apresentam histórias semelhantes aí, pessoal. Houve várias fotografias aparentes de pessoas que afirmaram ter visto uma criatura assim. No entanto, a maioria é descartada como trote ou algo muito mais racional e nativo da região. De acordo com essas lendas, porém, essas criaturas são muito reais. Além do mais, elas percorrem os 500 acres da fazenda ainda até os dias atuais. Ou seja, ainda hoje acontecem esses fenômenos naquele local, segundo os relatos de moradores próximos daquele lugar. E a segunda de hoje, pessoal, que eu trago aqui é que a terra é amaldiçoada. Por que eles dizem isso? Aqui está um bom lugar para mencionar a terra onde fica esse rancho. Mais especificamente, as reivindicações de que a terra lá é amaldiçoada é que, em vez de um mito ou lenda, as origens dessa maldição, seja enquanto uns acreditam ser real ou não, estão bem documentadas. Após uma disputa sobre os direitos à terra, a tribo Ute, para todas as intenções e propósitos, fica do lado do governo americano. A tribo Navarro amaldiçoaria esta terra ao deixar aquela área. É a partir dessa maldição, segundo alguns, quando a atividade verdadeiramente se torna estranha, começa a se desenrolar totalmente naquele lugar esses acontecimentos bizarros. Até hoje as tribos nativas da região, na maioria das vezes, se recusam a pisar naquela terra maldita. Ou seja, as tribos locais não querem chegar nem perto daquele lugar. Então realmente algo de mal acontece ali, não é lenda, não é história mentirosa, apesar de ser criadas aí diversas lendas sobre esse assunto, né? Mas porém, se essa maldição foi o início da atividade que acontece lá, ou se essa atividade aconteceu há milhares de anos, não se sabe exatamente. Mas à medida que o século XX se desenrolava, surgiram diversos relatos cada vez mais bizarros daquele local. E o terceiro de hoje, pessoal, é que muitas aparições acontecem lá com relação a OVNIs. Há muitas ocorrências estranhas ainda hoje nesse rancho, algumas das quais são bastante comentadas. Apenas um desses, no entanto, ficou mais conhecido na região, que são os múltiplos avistamentos de OVNIs que aconteceram na década de 1950. Ou seja, já teve alguns relatos aí de avistamentos, pessoal, naquele lugar com relação a OVNIs ou discos voadores. E isso gerou também outras lendas além dessa parte do sobrenatural. E um dos incidentes mais intrigantes de OVNIs, com uma conexão com o rancho, no entanto, ocorreu em 1978, em que na noite em questão, um grande objeto em forma de pires atravessava toda aquela área. Além disso, foi testemunhado por vários moradores no local. Em vários locais
locais diferentes em sua jornada ao passar por todo o território. Uma testemunha descreveria o objeto como prateado e cercado por uma intensa luz verde. Além disso, tinha uma seção de forma abobadada, distinta no seu lado superior. Ou seja, ela tinha uma forma, gente, arredondada assim, na sua cúpula dessa nave, como foi avistado naquele local. Apesar do tamanho gigantesco do disco, no entanto, nenhum dos moradores conseguia se lembrar de qualquer tipo de som vindo dessa nave. É claro que este é um detalhe que aparece em muitos avistamentos de OVNIs, e talvez por conta disso deu um pouco de credibilidade a esse incidente. Ou seja, pessoal, quando ele fala assim, quer dizer que muitas pessoas, apesar de terem visto, naquele lugar, ainda ficaram sem acreditar. Na verdade existiu, muitas pessoas viram, e não poderia ser uma visão coletiva, uma criação, ilusão coletiva, Realmente aconteceu esse fato e muitas pessoas viram. E o quarto de hoje, pessoal, seria que portais existem no Skinwalker Ranch. Dada a alta taxa de incidentes paranormais no Skinwalker Ranch, alguns pesquisadores sugeriram que a área é algum tipo de centro de energia sobrenatural. Alguns foram além, sugerindo que esse hub é de fato um portal de algum tipo que permite todo o acesso de objetos e criaturas estranhas está acessando nosso mundo como uma outra dimensão que ali se abre e passam essas criaturas e esses seres sobrenaturais ou até mesmo aliens, Eles acreditam também existir um portal naquele lugar. Porque, embora seja quase impossível provar tal afirmação, pelo menos com a tecnologia e o entendimento coletivo à nossa disposição hoje em dia, é uma que pode não ser tão louca quanto parece à primeira vista, pois, como examinaremos mais adiante, muitas das testemunhas de estranhos acontecimentos na fazenda falam de objetos e até de pessoas que aparecem do nada ou desaparecem diante dos olhos das pessoas. Pode ser um exemplo ou um portal ativo ainda no local. Os moradores e os trabalhadores que ficam lá nessa propriedade veem pessoas aparecendo e desaparecendo do nada no meio dos campos. Então é bem estranho realmente aquele lugar. E no entanto, quando examinamos alguns dos acontecimentos que um dos proprietários do rancho experimentou, talvez possamos considerar a ideia do portal um pouco mais realista, devido a tudo que foi vivido e relatado por ele. Ou seja, o próprio proprietário passou alguns momentos desse tipo aí, gente, sem saber de fato qual seria a explicação lógica para aquilo tudo. As muitas visões, seria a quinta de hoje, pessoal, muitas visões estranhas da família German. Embora o rancho tenha tido vários proprietários, talvez os mais conhecidos sejam a família German, porque quase imediatamente depois que eles compraram aquele lugar, eles experimentaram diversas atividades bizarras em primeira mão, ou seja, foram os primeiros a passar fenômenos sobrenaturais e inexplicáveis no local. Eles descreveriam como ouviriam pessoas falando com eles do nada, mesmo que claramente não houvesse ninguém lá. Ainda mais estranhos, eles testemunhavam áreas de trigo em seus campos achatados, como se uma pessoa invisível estivesse ali sentada. Eles também testemunharam uma enorme nave espacial que era pelo menos do tamanho de 2 campos de futebol sobrevoar. Enquanto isso, várias luzes também eram bem visíveis no local. Terry German mais tarde lembraria a um jornal de Las Vegas que inicialmente acreditava que estava testemunhando algum tipo de tecnologia secreta do governo americano. Mas, no entanto, quanto os eventos estranhos continuavam, ele percebia que tais eventos estavam sem nenhuma explicação racional. Então, são fenômenos realmente difíceis de explicar naquele local. A ciência também não consegue, de maneira alguma, dizer algo que seja claramente provável, gente, naquele lugar. E a ciência mesmo em si, apesar de suas pesquisas, não conseguiu chegar a uma explicação lógica sobre tudo que acontecia ali. E o sexto de hoje, gente, é os achados do NIDS, ou a falta deles. Os resultados das descobertas de
Biggelau deveriam ser publicadas através de sua empresa, o Instituto Nacional para a Ciência da Descoberta. No entanto, ao contrário das descobertas que desfrutavam de ampla cobertura, elas foram trancadas. Ainda hoje, em 2021, meia década após a interrupção oficial da pesquisa de Biggelau, os dados e as descobertas permanecem, na maioria das vezes, um segredo bem guardado. Isso apesar das entrevistas de Biggelau, alegando que ele tinha uma enorme quantidade de dados que sugeria que os OVNIs vistos sobre o rancho eram autênticos e muitos reais. Isso, como podemos imaginar, causa suspeita entre muitos dos círculos ufológicos e paranormais. Existe algo de significativo lá que Biggelau está simplesmente guardando para si mesmo. Ou será que simplesmente não há nada a dizer ele sobre aquele assunto? Mesmo cético teria que admitir que se isso fosse há 20 anos, muito tempo para chegar a essas conclusões. Mais uma vez, muitos dos círculos da conspiração apontaram para o trabalho que Biggelau fez com a NASA, imediatamente após o encerramento das pesquisas no rancho. Deveríamos estar preocupados com o fato de tais contratos serem realmente incentivos para suprimir os dados da sua pesquisa? Fica aí essa questão, gente, né? Se vocês quiserem dizer algo aí nos comentários sobre isso, realmente é uma pergunta que fica aí difícil de ser explicada pela humanidade. Porque realmente pode ter sido abafado o caso e não divulgado pelo governo americano tudo que essa família passou e relatou sobre os assuntos que aconteceram lá. E o sétimo de hoje, gente, são vozes do nada e outros fenômenos sobrenaturais. A atividade estranha continuaria, no entanto, e nos anos em que o rancho mudou de proprietários, muitos desses incidentes foram bem documentados. Coisas como vozes subitamente surgindo do nada ou sussurros estranhos no ouvido de uma pessoa, na maioria dos casos, pelo menos de acordo com aqueles que afirmam ter ouvido essas vozes, é como se houvesse uma pessoa parada do lado deles. Assim eles relataram. Bem assustador você do nada tá ali e escutar vozes ao seu lado sem você ver ninguém ao seu redor. Outros incidentes bizarros variam de sentir um empurrão, como se de uma mão invisível chegasse e o empurrasse. Vendo imagens fantasmagóricas o tempo todo, de pessoas orbes aparecendo do nada e desaparecendo novamente naquele local. E até o caso de um animal de estimação da família que desapareceu na frente dos seus donos. Em resumo, como expressamos em toda a nossa lista, todo tipo de incidentes estranhos normalmente associados ao paranormal ocorrem ali. No entanto, o próximo ponto que examinaremos é certamente um dos mais estranhos de todos, que seria o oitavo. É proibido cavar no rancho. Sem dúvida, uma das lendas mais estranhas do Skinwalker Ranch é que ninguém deve cavar aquela terra. E embora pareça realmente estranho, aqueles que o fizeram desafiadoramente experimentaram algumas das atividades mais esquisitas de todas. Alguns simplesmente começaram a se sentir estranhamente doentes, enquanto outros notaram que suas ferramentas e máquinas desapareceram depois de tirar os olhos deles por um segundo. Um fazendeiro que trabalhava na terra, cujas ferramentas realmente desapareceram, ficou chocado várias semanas depois de encontrá-las bem posicionadas no alto de uma árvore. Ou seja, desapareceu ali de perto dele e do nada aquelas ferramentas foram parar na copa de uma das árvores do local, posicionadas de uma forma bem organizadas na árvore. Realmente bem estranho isso tudo, esses acontecimentos relatados por essas pessoas que trabalharam na agricultura ali naquele rancho a mando do proprietário, pessoal. Então realmente aconteceram muitos fenômenos aí que assustou essas pessoas e que elas não conseguem nem mais lembrar ou nem mais chegar perto daquele local. Talvez o incidente mais assustador relacionado a essa escavação na fazenda seja de um membro da equipe atual. Ele tentava cavar vários buracos no chão para colocar uma cerca. No entanto, ele logo ficaria doente a ponto de entrar em colapso. Quando os médicos o examinaram, eles descobriram um inchaço repentino e bizarro em seu crânio. E pelo menos
De acordo com a nova série de TV sobre a história, eles não entenderam qual foi o motivo dele estar com essa doença. E o nono de hoje, pessoal, é que o novo proprietário do rancho promete uma enorme pesquisa científica naquele lugar, ou seja, comprovando aí que tudo que acontece lá é real e por isso esse novo dono comprou para tentar fazer uma pesquisa. Com certeza ele é um cientista, né, gente? Como se fala aqui na história, e ele está de fato investigando a sua propriedade recém-adquirida. Em 2016, empresário e proprietário de imóveis Brandon Fugal comprou a fazenda com o objetivo de realizar diversas pesquisas científicas naquele terreno, a fim de chegar ao fundo dos acontecimentos no local. Ele imediatamente instalava sensores de última geração e equipamentos de gravação. Ele também empregaria os serviços de vários especialistas em seu campo, a fim de realizar a mais intensa pesquisa até o momento. Além do mais, parece que Fugal disponibilizará suas descobertas ao público em geral. Ele quer tentar descobrir para repassar aí para todo o público que acompanha os jornais daquela região onde fica o rancho. Enquanto monitora o rancho em busca dessas atividades estranhas, como UFOs ou mesmo criaturas, Fugal parece pronto para realizar grandes pesquisas em campos tão diversos como a física gravitacional e o uso das energias e frequências, uma vez que aquele local também tem muita energia magnética, pessoal. A década seguinte, se tudo correr conforme planejado, pode ser realmente muito intrigante, afirmou ele em uma entrevista recente, que é a ciência e descoberta que o move, e que ele não tem ideia do que eles podem encontrar ao estudar e pesquisar aquele local bastante bizarro. Então é isso, pessoal, esse foi o novo vídeo de hoje aí que eu trouxe aqui para vocês, fechando com essa parte 2 a história do Rancho Skinwalker e seus acontecimentos inexplicáveis e misteriosos. E espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Continuem aí dando aquela força aqui para o nosso canal, está crescendo aí na plataforma, pessoal. Conto com todos vocês. Um forte abraço a todos e até o próximo.